Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para vocês. Então, hoje a ideia era a gente falar um pouco sobre solubilidade e polaridade dos compostos orgânicos. Na verdade, o planejamento mesmo era uma aula prática sobre isso para vocês verem na prática. Mas como é algo simples e algo que vocês podem fazer em casa também, eu vou deixar mais por conta de vocês essa aula. Eu acho que eu já conversei com vocês sobre algumas práticas, como seria, né? E aí, então, eu vou só revisar alguns conteúdos aqui rapidamente e vou explicar a atividade. Então, o vídeo de hoje é mais mesmo para revisar uns conteúdos e passar a atividade para vocês. Antes da gente falar sobre a polaridade dos compostos orgânicos, a gente só precisa lembrar o que são momentos dipolares. Né? Momentos dipolares, eles acontecem, existem na molécula devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão ligados. É porque, assim, a gente tem a ligação iônica, em que os átomos ligados têm uma grande diferença de eletronegatividade. Então, são bem diferentes, então a gente tem essa transferência de elétrons. E aí, a gente tem a ligação covalente, em que ocorre o compartilhamento de elétrons. Mas não existe uma linha que divide exatamente essa ligação é iônica, essa ligação é covalente. O caráter iônico, a gente fala mais em caráter. Essa ligação tem um caráter iônico e um caráter covalente. Esse caráter ele vai mudando à medida que a diferença de eletronegatividade entre os elementos ligados aumenta ou diminui. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior vai sendo esse caráter iônico. Quanto menor, maior vai sendo o caráter o quê? Covalente. Então, existe uma tendência maior. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior tendência um elemento, o mais eletronegativo, vai ter o quê? De puxar mais aquele elétron para ele. E aí, quanto mais eletronegativo, ele vai puxando mais para ele, até que ocorre a transferência do elétron igual é na iônica. Quanto menor essa diferença, quanto mais parecidos eles forem, mais vai ser um compartilhamento justo, a gente fala assim na ligação covalente. Então, isso tudo a gente vê através do momento dipolar. Então, por exemplo, uma molécula em que eu tenho só carbono ligado, ela não tem polo, né? Uma molécula em que eu tenho agora o carbono ligado em OH, hidroxila, essa ligação ela é covalente. Mas o OH, ele é mais eletronegativo do que o CH3. Então, ele puxa esses elétrons da ligação muito mais para ele. Isso gera um polo negativo aqui e um polo positivo aqui. O caráter covalente dessa ligação é menor do que o dessa. Aqui a gente fala que o compartilhamento ele é praticamente igual. Aqui não. Aqui é como se fosse aqui com cloro. O cloro ele é muito eletronegativo. Então é como se isso aqui fosse um compartilhamento mais injusto, entende? Então esses elétrons compartilhados eles ficam muito mais com cloro do que com CH3. Isso gera polos, um polo negativo e um polo positivo, que é o que a gente chama de momento dipolar. Se eu for evoluindo ainda mais nessa polaridade, até que a ligação passa a ser o quê? Iônica mesmo. Então aqui eu tenho uma ligação totalmente covalente, uma ligação totalmente iônica, e aqui a gente vai evoluindo, diminuindo, à medida que eu vou vindo aqui para a direita, vai diminuindo o caráter covalente e aumentando o caráter iônico da ligação, até que fica totalmente iônico. Quando eu volto, eu vou diminuindo o caráter iônico da ligação e aumentando o caráter covalente, até que fica totalmente covalente. Uma ligação não tem polos nessa molécula, então ela é apolar. E aí esse momento, né, dipolar da molécula ele depende da ligação. E lembrando que os pares de elétrons não compartilhados, não ligantes, eles contribuem para esse momento dipolar. Então, por exemplo, eu tenho aqui eu tenho aqui o carbono ligado em 3 hidrogênios, e no cloro, o cloro ele é o mais eletronegativo, então o momento dipolar a gente está mais voltado aqui para ele gera aqui um polo negativo aqui no cloro. Quando eu tenho 3 também, né, a gente tem a resultante desses vetores. Esse cloro puxa o par de elétrons, esse cloro puxa o par de elétrons, esse cloro puxa o par de elétrons. Qual que é a resultante? Essa aqui para a direita também. Mas olha, quando eu tenho 4 cloros, acaba o quê? Que isso aqui não é uma molécula polar, ela não tem um momento. Por quê? Porque esse cloro puxa, esse cloro puxa, esse cloro puxa, esse cloro puxa. E qual é a resultante?
né? E aí as forças entre as moléculas, elas dependem desse momento dipolar das moléculas. E aí a gente tem as interações que podem ser de polo, dispersão de London, ligações de hidrogênio, entre outras, né? Mas aqui eu vou focar mais nessa. Existe o dipolo que ele é permanente, então ele ocorre, essa interação entre dipolo permanente e dipolo permanente, entre as moléculas que são polares. Então as moléculas que são polares, elas vão se alinhar de forma que a parte positiva de uma molécula vai se alinhar com a parte negativa da outra, e aí essas moléculas vão se alinhando dessa forma, e isso faz com que essas moléculas tenham altos pontos de ebulição, né? Por quê? Porque para separá-las é mais difícil, elas estão bem atraídas, elas estão parte negativa com positiva, como se eu estivesse ligando vários ímãs. Então, para eu separar aquilo ali, para eu ebulir, para vaporizar alguma coisa, o que acontece com as moléculas? Elas precisam se separar, né? E para eu separar isso aqui, essas moléculas, elas precisam, é mais difícil, porque elas estão atraídas, os polos estão alinhados. Dessa forma aqui, ó, eu mostrei para vocês quando tem o cloro, né? Um cloro só, o momento fica aqui para ele, um polo negativo aqui, aqui onde tem carbono e hidrogênio. Lembrando que a eletronegatividade de carbono e hidrogênio é parecida, por isso não gera um dipolo aqui, embora esteja ocorrendo compartilhamento de elétrons. A eletronegatividade de carbono e cloro é muito diferente e por isso tem esse dipolo, esse polo negativo aqui no cloro. Essas moléculas, elas se alinham de forma que a parte negativa se alinha com a positiva, negativa com a positiva, dessa forma aqui. E isso faz com que elas estejam bem atraídas, e para separar isso é mais difícil, por isso moléculas polares têm altos pontos de ebulição. E existe o dipolo induzido entre as moléculas não polares, são interações temporárias. É uma molécula, ela induz um dipolo na outra e faz esse alinhamento. Mas como não é permanente, o ponto de ebulição dessas moléculas é menor. Lembrando que moléculas que têm o mesmo número de carbonos, o mesmo número de elementos, né, que são ramificadas, o ponto de ebulição é menor. Por quê? Porque quando tem moléculas ramificadas, não sei se vocês se lembram, mas uma molécula ramificada, ela é dessa forma. Ah, já tem aqui, desculpa. Uma molécula ramificada, ela está dessa forma aqui. Olha só como o ponto de ebulição é menor do que uma normal. Por quê? Isso aqui, para interagir uma com a outra, a interação é menor. É como se aqui várias moléculas iguais a essa aqui, ó, eu coloco uma aqui em cima, outra aqui embaixo, outra, elas vão se empilhando de forma que isso aqui fica muito juntinho. Quando eu tenho aqui, olha só, eu vou ter várias moléculas dessa aqui. Se eu for empilhando, o ponto de contato é menor. Então, para separar, é mais fácil. Então, moléculas ramificadas, o ponto de ebulição é menor. E aí, existem ainda as ligações de hidrogênio, que são aquelas pontos que vocês já devem ter visto em outra, na química geral, né, que ocorre quando tem o hidrogênio ligado em nitrogênio, oxigênio ou flúor, na verdade. Mas no nosso caso, a gente não vai ter no flúor, porque o flúor faz uma ligação só. E aí, se eu ligar aqui no hidrogênio, no hidrogênio, eu já não tenho mais onde ligar carbono em nenhum dos dois lugares. Então, eu tenho, no caso das moléculas orgânicas, para ter essa ligação de hidrogênio, que é uma forte atração entre as moléculas, tem que ter hidrogênio ligado em nitrogênio ou oxigênio. E tendo essa ponte de hidrogênio, essa ligação de hidrogênio entre uma molécula e outra, aumenta mais ainda a atração entre elas. Então, isso fortifica mais a atração, e aí o ponto de ebulição dessas moléculas também é maior. Por isso que a água, por exemplo, H2O, tem um ponto de ebulição, ela é pequenininha, né? H2O tem 3, a massa aí é 18, e ela tem um alto ponto de ebulição, se você for ver. Olha só, aqui é dessa molécula aqui, cadê? É 36, a massa aqui é muito maior. Quanto maior a massa, né?
maior o ponto de ebulição. Por quê? Mais calor eu tenho que dar para aquela molécula entrar em ebulição. Então, quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. Mas olha só, isso aqui é muito maior que a água e é 36, da água é 100. Por quê? Porque a água tem ponto de hidrogênio entre elas, que é uma atração muito grande. Então, para eu separar essas moléculas de água, lembrando que quando a gente tem líquidos, eu tenho as moléculas mais um pouco separadas. No vapor é o que? Elas estão mais separadas ainda, mais distante. É isso. Então, para eu separar as moléculas que estão no líquido para virar vapor, eu preciso de... Me perdi aqui onde eu estava. Eu preciso de muito mais calor. Então, moléculas orgânicas que fazem ligações de hidrogênio. Aqui, ó. Quando eu tenho OH, se eu tiver carbono fazendo dupla com oxigênio, faz ponto de hidrogênio? Não. Carbono fazendo dupla com oxigênio, não tem oxigênio ligado em hidrogênio. Então, se o oxigênio, as duas ligações dele forem com carbono, não for com hidrogênio, a molécula não tem ligação de hidrogênio. Então, aqui eu tenho uma molécula, né, com OH e aqui, no caso, NH. Ambas fazem ligações de hidrogênio, que torna a atração entre essas moléculas muito maior. E a polaridade, né? Então, isso aqui gera um polo, né? Essas ligações de hidrogênio. E aí a solubilidade da molécula está totalmente relacionada com essa polaridade. A gente tem que sempre lembrar dessa máxima aqui, que semelhante dissolve semelhante. Então, moléculas apolares, olha aqui, só carbono e hidrogênio, que eu já falei com vocês que é totalmente apolar, porque a eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é semelhante. Aqui só carbono e hidrogênio também, então esses dois são apolares. Eles vão se solubilizar melhor entre eles. Já aqui esses são polares, olha, carbono, aqui o cloro, lembra do momento de polo permanente, que eu tenho cloro aqui, e aqui é NH3, né? Também é uma molécula polar, então eles vão se dissolver melhor entre eles. A água, ela é polar. Então, observe que quando eu tenho uma cadeia orgânica em que essa parte aqui, ó, carbono e hidrogênio é sempre apolar, mas eu tenho um pedacinho aqui da molécula que é polar, que é o OH, que faz ligação de hidrogênio, inclusive. Então, observem que à medida que eu vou aumentando a parte apolar, número de carbonos e hidrogênios, eu vou diminuindo a solubilidade na água, que é polar. À medida que eu diminuo essa parte apolar da molécula, eu aumento a solubilidade na água que é polar. Por quê? Aqui a proporção entre o que é apolar e o que é polar está mais proporcional na molécula do que aqui. Aqui a parte apolar é tão grande, esses carbonos e hidrogênios, que o OH tem pouca influência para tornar essa molécula polar. Já aqui não, aqui o OH tem uma grande influência, o que torna essa molécula polar, e aí a solubilidade na água é altíssima, porque a água também é polar. Inclusive, ó, OH faz ligação de hidrogênio, H2O faz ligação de hidrogênio. Então a interação aqui ela é alta. À medida que, mesmo que eu mantenha o OH, que é polar, e eu vou aumentando a parte apolar, essa solubilidade vai diminuindo, porque a água não dá conta de solubilizar essa parte toda aqui que é apolar. Semelhante dissolve semelhante. Então, aqui explicando novamente. E aí, aqui eu não falei de nome para vocês ainda, então eu não vou... Sobre o ponto de ebulição, a gente tem mais ou menos a mesma coisa. Aqui, essa molécula é totalmente apolar, então ela tem um ponto de ebulição bem baixo, a menos 45 graus Celsius. Aqui, como eu falei, para a gente comparar, a gente tem que comparar com massa molar semelhante, porque se eu tenho uma massa muito grande, uma pequenininha, é a mesma coisa que pensar da gente esquentar uma água na panela ou numa caixa d'água. A água numa caixa d'água, a massa está muito maior, eu preciso de muito mais calor. Então, comparando moléculas com massa semelhante, quanto mais apolar, menor o ponto de ebulição. Então, observem aqui que
Aqui eu tenho tudo apolar, então eu tenho um ponto de ebulição baixo. Aqui eu tenho um oxigênio que gera uma polaridade na molécula, mas não faz ligação de hidrogênio. Então, assim, é uma polaridade que não é temporária, por quê? Porque aqui eu tenho essa ligação que puxa. Puxa para cá essa ligação, esse par de elétrons, e aqui também. Isso aqui acaba, né, que meio que se anulando. Então, o ponto de ebulição também é baixo. Já nessa molécula aqui, se vocês forem organizá-la em forma de fórmula estrutural, esse carbono ele está fazendo uma dupla com o oxigênio, né? CHO é isso, não tem como eu ligar carbono no hidrogênio e depois no oxigênio, né, gente? Isso aqui tá errado. CHO. Quando a gente representa CHO, a gente quer dizer isso, dupla com oxigênio. Então, isso aqui gera um dipolo na molécula, né? Só que não faz ponte de ligação de hidrogênio. Então, a ponto de ebulição ele é maior, porque esse dipolo ele é permanente, não é igual daqui, né? Então, a ponto de ebulição ele é maior devido a esse dipolo. E aí, por fim, eu tenho essa molécula aqui que agora tem OH, então ela tem ponte de hidrogênio, e aí a ponte de hidrogênio, ela a interação entre essas moléculas é maior ainda, então o ponto de ebulição, olha, é bem mais alto, inclusive, do que a que só tem dipolo permanente, certo? Então, agora a ponto de ebulição, como eu falei com vocês, quanto maior a cadeia, maior a temperatura, o ponto de ebulição. E quanto maior o número de ramificações, pelo que eu mostrei lá em cima também, menor o ponto de ebulição, porque a área de contato entre as moléculas é menor, né? Então, lembrando, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Aqui eu já mostrei para vocês também. Então, aqui só mostrando, a vitamina C ela é hidrossolúvel. Olha só quantas partes polares ela tem. Além daqui que a gente tem o dipolo permanente, né? Olha só, ela tem 1, 2, 3, 4 OHs que fazem ligações de hidrogênio. Isso faz com que ela seja totalmente hidrossolúvel, solúvel na água. Quando eu tenho vitamina A e E, ó, eu tenho um pontinho aqui que faz ligação de hidrogênio e o resto é tudo apolar. Olha só, isso aqui não tem influência quase nenhuma, então é bem apolar, por isso não é solúvel na água, é lipossolúvel. Aqui, só lembrando, quando eu tenho esse colchete aqui, com esse 3 embaixo, quer dizer que isso aqui se repete 3 vezes aqui para o lado até que tem um hidrogênio no final. É só para a gente reduzir para caber a imagem aqui. Então, olha só, aqui eu tenho um OHzinho aqui e o resto totalmente apolar, lembrando que isso aqui ainda é mais comprido, né? Eu repito isso aqui mais 2 vezes aqui do lado e depois o hidrogênio. Por isso a vitamina E também não é solúvel na água, ela é lipossolúvel. Bom, pessoal, então eu dei uma resumida básica sobre o que é a polaridade dos compostos orgânicos, a solubilidade. E aí, se vocês forem no YouTube, vocês vão ver que tem vários vídeos, né, mostrando fazendo testes de solubilidades. Eu vou postar esses dois aqui que são continuação, em que esse rapazinho aqui, esse professor, não sei quem é, ele está explicando a solubilidade. Ele fez alguns testes e é o que eu gostaria que vocês fizessem, né, em casa e explicassem. Pode ser em trio, como eu falei com vocês, não necessariamente vocês se encontram, né, porque eu quero um vídeo. E aí vocês vão testar as solubilidades e me explicar porque algo é mais solúvel do que outro. Ele testou aqui com solventes, aqui ele testou cloreto de sódio, sal de cozinha, que é inorgânico, naftaleno, que é a naftalina, né, que vocês já devem conhecer, que é orgânico, e a S, que é um medicamento que também é orgânico. Testou a solubilidade em etanoato de etila, que é orgânico, epitano, que é um solvente orgânico, e em água.
Só que eu sei que vocês não têm isso aqui disponível, mas vocês têm álcool, acetona, que são solventes orgânicos, e vocês podem usar a criatividade de vocês com o que vocês quiserem para ir testando essa solubilidade, comparando em solventes orgânicos e inorgânicos, e no final ir explicando o que é mais solúvel, o que é mais insolúvel e por quê, né? A ideia é essa, fica essa atividade, eu vou colocar para a entrega para nem sei, vou olhar lá direito, mas vocês vão ter um prazo para fazer isso, como eu falei. Então, pode ser até em trio. E, bom, é isso. E aí, agora então fica essa aula para vocês agora me explicarem com alguma prática essa solubilidade e polaridade dos compostos orgânicos, tá certo? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.